Muito bem. Olha só, outra questão. Eu não consegui colocar a aula de quinta-feira passada no YouTube de jeito nenhum. Não sei o que está acontecendo. Eu vou colocar o link do Google Drive para vocês lá no Ava, mas eu vou continuar tentando aqui. Ele não processa, ele fica lá toda vez, ele envia o vídeo. Aí ele fala que é grande demais o vídeo. Não é, os outros vídeos são maiores, inclusive, do que ele. E, sei lá, o YouTube está me sacaneando. Portanto, não está dando certo isso aí. Muito bem, muito bem. Muito bem, peraí, um minutinho. Deixa eu compartilhar, portanto. O que vamos falar sobre? O que vamos falar hoje? O que vamos ver hoje nessa nossa aula? Aula importante, que é, inclusive, a partir dessa aula, eu já vou dar outro exercício para vocês fazerem, mas o mesmo exercício que vocês fizeram antes, só que de uma outra forma. No final da aula eu falo sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre composição. E aí, dentro de composição, vamos ver enquadramentos, planos e ângulos. É uma coisa muito importante para a fotografia, que é essa parte da composição. E muitos fotógrafos desenvolvem maneiras muito próprias de trabalhar com esse conceito, com essa ideia. E eu vou mostrar para vocês algumas regras, não regras, né? Algumas técnicas, a gente às vezes chama de regras, então, por exemplo, a regra dos textos, mas importante aqui é a gente lembrar sempre que o olhar fotográfico, ele é também muito pessoal. E é essa a graça da fotografia. É isso que traz, às vezes, para a imagem, ou às vezes, ou quase sempre, para ser mais preciso, uma alma para aquela imagem, uma veia facilmente identificável dentro daquelas imagens. Então, tem fotógrafo que de bater o olho a gente às vezes sabe que aquela imagem é dele, ou que aquela imagem foi inspirada nele. Né? Então, claro que tem milhões de fotógrafos por aí afora, às vezes a gente vê uma imagem e acha que é de uma pessoa, né? Mas às vezes ela é só inspirada na obra da pessoa. Mas Sebastião Salgado, por exemplo, é um deles. Né? Eu depois vou passar para vocês alguns fotógrafos famosos, a gente vai dar uma passeada em alguns fotógrafos e fotógrafas conhecidos e importantes na história da fotografia também. A gente vê estilo. Então, depois que a gente vê todas essas questões técnicas aqui, antes da gente entrar no tratamento da imagem, né, na fase de pós-produção da imagem, nós vamos dar uma olhada no portfólio de alguns bons artistas da fotografia para a gente beber um pouquinho dessa fonte também. Né? Ver aí como essas pessoas fazem suas fotos, que tipo de característica tem, o que a gente consegue identificar. Sebastião Salgado certamente será um deles, né, que hoje é considerado nosso maior fotógrafo em atividade e não à toa, né? Não só um grande fotógrafo, mas também um ser humano incrível. O Sebastião Salgado, para quem não sabe, tem uma área de reserva aqui em Minas, que fica às margens do rio, daquele rio que foi, como é que chama aquele rio? Capaz de sujou tudo lá. Paraupeba, não. É o que vai para o governador Valadares. Rio Doce, isso. Na bacia do Rio Doce. Boa noite, povo. Boa noite, povo que chegou aí depois. Eu não dei boa noite ainda. Boa noite, professor. Faz horas que começou a aula aí? Como é que é? Faz tempo que começou a aula. Ah, nada. Acabou de começar até o primeiro slide, ó. Quer dizer, começou antes, mas a gente fica conversando aqui e tal, né? Então, agora esse é o primeiro slide. Fica tranquilo. E aí, gente, o Sebastião Salgado tem ali na bacia do Rio Doce
uma área que ele reflorestou. Depois vocês até procurem no filme, está falando sobre isso. Vocês já viram o filme que eu coloquei no YouTube, vocês estão por dentro. Mas ele reflorestou toda a área, ele é um cara incrível, assim, ele é a esposa dele. Né? Fizeram esse trabalho lá e não tinha nada, era todo detonado pela mineração, e hoje é uma área verde, cheia de vida, com uma fauna e um ecossistema todo diverso, muito interessante. Então, ele é um cara muito bom. E aí, esta percepção, às vezes, da fotografia de uma pessoa, ou do estilo que ela imprime nas fotografias dela, muitas vezes por conta da sua característica pessoal, que, grande parte das vezes, em grande medida também, é dada, sobretudo, pela forma como essa pessoa compõe. Então, o modo como o fotógrafo ou a fotógrafa faz a sua composição da imagem é o que muitas vezes dá para ele uma característica única, e por isso ele acaba sendo reconhecido. Então, é disso que vamos falar hoje. Olha só, composição, o que é exatamente a ideia de compor um cenário? Então, a gente está falando aqui de produção de imagem. Eu fiquei vermelhão por causa desse slide rosa, muito bom. A gente fala de composição, tudo aquilo que trata do espaço, ou seja, o espaço em que a gente está apresentando uma imagem. Né? Traz, além desse espaço, o nosso olhar para esse espaço, né? As nossas próprias referências, bagagem cultural, conhecimentos, dentro daquela fotografia. Então, veja só, quando eu vou a uma localidade para fazer uma foto, eu até falei para vocês sobre isso, mas nós temos várias formas de ver as coisas. Né? Então, se eu vou a uma... Imagina que você está fazendo um registro para um jornal de um incêndio que aconteceu na casa de uma família. Então, você vai lá tirar a foto, então você se depara com aquela cena, uma família ali, às vezes, na calçada, chorando, coberta de cinzas e tal, os bombeiros apagando o fogo, as labaredas consumindo a casa. Você tem, naquele mesmo cenário, uma série de imagens possíveis para ser retratada. Não é? Então, o seu olhar, a forma como você enxerga a situação, o próprio mundo, né? Como você vê o mundo em si, vai direcionar a maneira como você vai retratar aquela cena. Olha só, se você é uma pessoa extremamente humana, uma pessoa muito preocupada com as pessoas, então, naturalmente, o seu olhar vai mais para a família, está vivendo aquele drama ali. Então, muito provavelmente, você vai preferir fotografar aquela cena do prisma do olhar da família. Né? Então, você pode fazer a imagem enquadrar só um close, a gente já vai ver sobre isso, da pessoa e da emoção que ela está vivendo naquele momento. Então, essa é uma forma de ver. Mas você pode focar, por exemplo, na dimensão da tragédia. E aí, às vezes, uma explosão que dá lá, de repente, sobe uma labareda alta, é aquela imagem que vai te interessar. Ou você pode focar no trabalho dos bombeiros e tirar uma foto da água apagando o fogo, para passar uma outra perspectiva, um outro olhar. Então, dentro do mesmo lugar, numa mesma cena, você consegue transmitir um monte de imagens, você consegue mostrar para as pessoas aquela cena de uma forma A ou B, uma forma X ou Y. Depende da maneira como você compõe aquele espaço. Então, o recorte que você faz é que vai fazer esse espaço se compor na sua imagem. E para isso você vai trazer suas referências. E por referências, eu estou falando de tudo que te acompanha. Da sua bagagem cultural, da sua característica, sua personalidade. Como eu falei, você é uma pessoa muito humana, uma pessoa que
tem essa relação com as pessoas, em geral, muito próximo, você gosta de gente, naturalmente você vai tentar entender e ver a situação pelo ângulo da família, né, que está com a casa sendo destruída pelo fogo. Então, isso é a sua referência. Isso é o que você traz na hora de fazer a imagem. Então, não tem como fugir disso, tá, gente? Graças a Deus não tem como fugir, porque isso é o que dá alma para as nossas imagens. Porque imagens por imagens, todo mundo pode fazer, é isso? Inclusive, dispositivos sem vida podem fazer imagens. Eu falei para vocês do livro que eu estou lendo, da Gisele Meu, viu? Eu vou falar mais do nome do livro. E ela fala muitas vezes dessas imagens produzidas por dispositivos sem a mediação humana, né? A fotografia, a gente sabe que a produção de imagens como um todo, ela sempre foi mediada por dispositivos. Então, eu preciso ou de uma câmera fotográfica, ou de uma filmadora, ou de um celular, né? Ou do próprio cavalete com quadros da pintura, quando é uma pintura, quando é um desenho. Então, eu sempre tenho algo que está mediando essa imagem. O que significa isso? Significa que para eu registrar uma imagem, eu preciso normalmente de um suporte, né, e de um dispositivo, num sentido mais amplo, tá? Quando a gente fala em dispositivo, nós estamos evocando aí uma série de conceitos muito problemáticos de se trabalhar. Então, um filósofo francês, um pensador, melhor dizendo, francês, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, quem não ouviu, prazer agora, é Michel Foucault. Então, acho que você já deve ter ouvido, porque ele é muito famoso. O Michel Foucault, dentre outras várias teorias, ele trouxe essa ideia de uma teoria de um dispositivo. O dispositivo, para ele, é uma coisa que, através de técnicas, tecnologias, de um processo próprio, de uma forma de se fazer alguma coisa, ela faz a mediação, né, entre algo que se diz e algo que se entende, ou algo que é registrado e que é posteriormente interpretado. Então, ele usava muito isso para falar sobre as relações políticas do ser humano, né? Então, ele usava o Estado, por exemplo, como um dispositivo que faz a mediação, né, de algumas coisas para a gente. Então, ele dava exemplo do cigarro. Cigarro é uma coisa que todos nós sabemos faz mal, né? Obviamente, porque a gente já leu muitas coisas sobre cigarro, a gente sabe o malefício que o cigarro faz para o corpo da gente, para a saúde da gente. No entanto, o cigarro, para quem fuma, ele não só faz mal, ele faz bem também. Porque aquela pessoa, quando fuma, ela tem prazer ao fumar. E aí, quando o Estado coloca um aparato científico para falar para as pessoas que aquilo faz mal, coloca imposto sobre o cigarro, ele coloca aquelas imagens horrorosas lá no maço de cigarro para fazer você deixar de fumar. Isso é um dispositivo, que ele diz, né? Para vocês verem que o dispositivo é um conceito bastante complexo, não é só um negocinho desse e tal, mas o dispositivo pode ser uma entidade que a gente nem consegue pegar e ver, como o Estado, por exemplo. E aí o Estado vai colocar para você que você não deve fumar, mas para a pessoa que fuma, aquilo é prazeroso. Então, não se pode falar para ela, não é que não se pode, né? Para ela, o cigarro faz mal para a saúde, mas, por um outro lado, faz bem, porque dá felicidade a ela e ela prefere pensar sobre esse aspecto. Eu estou fazendo defesa do cigarro, não, tá, gente? É porque eu nem fumo. Então, assim, não fumo, não gosto de cigarro e não gosto de ter, não suporte cheiro de cigarro. Mas esse exemplo é um dos exemplos mais interessantes que o Foucault dá, porque realmente ele coloca para nós uma ideia muito simples de entender, que é uma ideia óbvia, que o cigarro faz mal à saúde, mas que num outro viés, num outro olhar, ele acaba, para a pessoa, fazendo bem, né? Então, essa mediação do dispositivo que ele coloca é a mesma mediação que nós vamos produzir quando o celular não está aqui. A gente pega um celular, por exemplo, para fazer uma fotografia. E aí, em que sentido esse dispositivo ele faz a mediação
daquela imagem. Veja só. O que nós estamos fotografando, a gente pode dizer que é uma imagem real, uma imagem fiel ao que a gente está vendo? Vocês acham isso? Então, por exemplo, eu cheguei, apontei o celular para uma cena, tirei a foto, eu estou reproduzindo fielmente o que está acontecendo ali? Vocês acham isso ou não acham isso? O que vocês pensam, gente, a este respeito? Há uma fidelidade? Então, ou melhor, há como, quando eu registro uma cena, é possível registrar aquela cena do jeito que ela é? Boa noite, Edivan. Eu não sei se foi na sua aula, professor, que eu falei sobre. Não, acho que foi na aula não sei se foi na aula do professor Romo, mas eu acho que foi na dele que eu falei sobre o lavrado, que, tipo, quando eu tentava fotografar, não conseguia passar aquela sensação. Não sei qual foi de vocês dois que comentou, né? Que realmente nem sempre a gente vai conseguir capturar isso. Eu não sei se está relacionado a isso a pergunta. Né? Não, é isso mesmo. Não foi na minha aula que você falou, não, mas é isso mesmo, é um exemplo bom também. Então você acha que não tem como? Não, no meu caso, quando eu tento fazer isso, não. Eu acho que tá mais relacionado à sensação, tipo, porque é todo um conjunto, pelo menos pra mim, né? Por exemplo, uma coisa que não dá pra fotografar é a sensação que por exemplo, de manhã cedo. Se eu for aqui perto no lavrado e olhar, e tipo, a sensação do vento batendo na gente, sabe? É todo um conjunto. O céu, o lavrado, é todo um conjunto que faz ter a sensação que eu tenho, né? E aí isso a fotografia ela não vai conseguir capturar, né? Não vai ser todo esse conjunto. Muito bem, muito bem. Uma boa definição em inglês que você dá, porque essa coisa do conjunto é muito importante. E embora você esteja... até, na verdade, você começou falando numa visão técnica e foi para uma visão abstrata. Eu acho que essas duas dimensões são muito importantes para a gente entender isso. Então, veja só. O que é uma imagem? Né? Uma imagem é uma reprodução. Mateus, eu perguntei se a gente consegue reproduzir uma imagem do jeito que ela é. Então, quando eu faço uma fotografia, eu consigo reproduzir aquilo que eu estou vendo do jeito que é? Essa é a questão. Se você quiser, pode falar aí, Matheus. Se tiver como falar no microfone, pode falar. Quando o Matheus vai escrever, eu me perdi aqui um pouquinho. Diga lá, diga lá. Tá ouvindo? Não, é porque eu me perdi um pouquinho aqui no negócio. Aí eu queria entender o contexto. Mas realmente eu concordo com ela. De que ir para tudo, né? Nem sempre, ou sempre, a gente não vai conseguir repassar a animação, que não tem a vida. Porque tá muito, eu acho que a foto está muito ligado a isso mesmo, ao sentimento da pessoa ao ver aquilo dali, ao momento que ela está vendo, né? Às vezes você tirar uma foto, como o exemplo que ela deu, um pouco do sol no lavrado, para quem está vendo, pode não fazer, pode não... Deu uma cortada aqui para mim. ter tanto significado ou sentido. Pode mas para quem tirou a foto, quem conseguir ver o pôr do sol é... Beleza, eu entendi. A Matheus até caiu. Mas olha, é isso. Grace, essa visão é muito legal. Por quê? Então, olha só, o que a gente está falando? Uma fotografia, ela reproduz uma coisa. Portanto, ela gera uma imagem. Uma imagem, por si, é uma representação ou uma reprodução
de alguma coisa. Muitos teóricos nem consideram essa palavra reprodução, porque reprodução dá a entender que você está produzindo de outra forma aquilo que já está ali, né? E muitos teóricos não entendem que a fotografia é capaz de reproduzir algo, e sim que ela é capaz de representar algo. Por quê? Porque a imagem é uma forma de se desenhar, uma forma de se mostrar alguma coisa, uma pessoa, um objeto, uma cena, enfim. Então, isso é uma imagem. Por si só, a imagem já é uma representação. Ela não é a coisa representada. Quando o Matheus diz, por exemplo, que se for um objeto, exceto se for um objeto, nem se for um objeto, Matheus. Porque aquele objeto que a gente está tirando uma foto, por mais inanimado que ele seja, ele tem ângulos, ele tem um corpo sólido, ele tem dimensões, e a imagem não é capaz de reproduzir a rigor do jeito que ela é. Né? Até mesmo a cor desse objeto, que muitas vezes a imagem não consegue reproduzir do que a gente vê. É isso? Fala, gente! Assim, eu até me esqueci de comentar isso. Nossa, gente, parece que eu sou muito fissurada de lavrada, porque eu acho que os exemplos que eu mais uso é isso, mas vamos lá. É porque, realmente, de fato, é que eu gosto de fotografar, assim, paisagens, né, mas eu uso mais esse exemplo mesmo, né. Tipo, a gente tira várias fotos e nunca fica uma coisa assim, tipo, de você conseguir capturar tudo aquilo, né, pelo menos eu não consigo capturar e olha que eu tento fotografar de várias formas, de vários ângulos. Eu não sou tão boa de fotografar, primeiramente, né? Mas é difícil. Tem nada disso. Aí eu ia comentar isso mesmo. Não é boa de fotografar, não tem isso não. Aí vai sair todo mundo bem de fotografar. Falta técnica. E vai sair. E fotografia não é só técnica também, não. É muito isso que eu vou bater nessa tecla com vocês, no olhar, porque para mim isso é muito importante. É a maneira como você enxerga a produção das imagens, né? Então, por isso que é interessante discutir teoricamente isso também. Fala, Edvan, quer falar? O equipamento também, né, professor? Conta muito, né? Conta, muito bem. Conta também. É a parte técnica. A Raquel está lembrando ali no chat do negócio isso não é um cachimbo, que é uma pintura clássica, né, do Matisse, não é isso? Do Matisse. Que é muito trabalhada na semiótica. Né? A semiótica adora, né, trabalhar esse quadro do Matisse. Que é um cachimbo em que diz que não é um cachimbo. Né? Então, é muito interessante. Porque é a reprodução do cachimbo. De fato, não é o cachimbo. Então, isso é muito importante. Então, por isso que quando a gente fala, gente, de composição, nós estamos falando desse universo todo que a gente falou. A gente foi muito feliz quando ela falou a palavra conjunto, né? Porque é efetivamente um conjunto de elementos que dá. Não é do Matisse, não. Quem que é? Não, o texto. Depois a gente vê isso. Não sei se é do Matisse ou de outra pessoa, mas a gente vê. Vocês olhem para mim, pesquisem para mim. Não, é o livro. É o livro, é diferente. Aí, enfim, minha assistente já me confundindo aqui. Eu não vou jogar porque isso me interessa agora. Essa é a discussão de casal que vocês estão presenciando. Veja só. O que acontece, o que é importante para a gente perceber, então, é que a composição, além da técnica, vocês vão ver agora algumas formas técnicas para a gente compor, mas para além da técnica, nós temos a referência. Então, esse conjunto que a gente falou, que vai trazer um modo da gente fazer as coisas. Então, se a gente tivesse presencialmente, hoje era a aula da gente sair do campus, pelo campus, com a mesma tarefa, todos nós, eu ia fazer esse exercício com vocês, que é um exercício que eu gosto muito, que é falar assim, olha, nós vamos fotografar uma pedra.
E aí cada um, né, ou cada duplo, que aí ia ter que ser, sei lá, dupla, trio, porque a gente não tem câmera suficiente, mas vai fotografar uma pedra. E aí a gente ia comparar essas fotografias de pedra para a gente ver como a representação de uma pedra ela vai ser diferente, às vezes, para todas as pessoas que vão tirar a foto. Então, muitas vezes, a gente representa uma coisa de uma forma que para nós faz sentido. Então, se eu peço para você tirar uma foto de uma paisagem, às vezes o ângulo que você vê é totalmente diferente do ângulo que eu vejo, porque a maneira, muitas vezes, com a qual você lida com aquele espaço é muito própria sua. Às vezes tem uma referência familiar, afetiva, às vezes tem uma referência técnica mesmo, de repente você fez um curso em que a pessoa falou foto de paisagem, você tem que fazer assim, assim. Então, tem um monte de referências que vem e a gente vai acessar essas referências dentro da nossa cabeça para produzir aquela imagem ao nosso modo. Então, composição é isso, né? Então, é dispor os elementos, todos que nós temos disponíveis dentro de um determinado espaço, da nossa forma. Então, é um recurso tanto expressivo de quem fotografa, como artístico também, que muitas vezes vai produzir imagens que são polêmicas, que são conflituosas, como é o caso disso, é o cachimbo, né? Isso não é um cachimbo, porque a partir do momento que você fala que não é um cachimbo, está mostrando um cachimbo, isso é conflituoso, né? E muitas vezes, na última aula eu mostrei para vocês uma imagem que estava assim, trabalhando com qualidade, tinha uma pessoa dormindo, um morador de rua dormindo embaixo daquele texto. Essas imagens conflituosas, que muitas vezes elas fazem o nosso inconsciente ler a cena a partir de duas chaves diferentes, o que está escrito e o que está sendo visto, né? Então, isso é muito importante. Então, a composição é que vai fazer isso, né? Na composição que nós vamos dar essa força para a nossa fotografia. E aí, quando... olha só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando. Eu tenho, dentro de uma mesma imagem, vários recortes possíveis. Então, aqui, eu tenho 3 faixas de composição para essa imagem, que é uma imagem de uma paisagem. E se eu recorto essas 3 faixas, por exemplo, eu tenho outras 3 imagens. Então, tampa aí para vocês verem, ó, né? Só a faixa de areia, ou só a canoa no rio, ou só o pôr do sol. Cada uma dessas 3 faixas gera uma nova imagem. Ela significa uma coisa por si só. E elas, dentro dessa imagem, juntas, elas formam uma outra imagem ainda, que é uma imagem que potencializa o barquinho, a areia, a água e a paisagem visual do céu, o sol com as nuvens. Então, aqui eu tenho várias formas. E se eu cortasse essa imagem também, né, lateralmente, eu teria outras formas de enxergá-la. Então, mesmo numa fotografia, a gente pode desdobrar em várias outras. Por isso é importante a gente compreender a composição, que é por meio dela que a gente provoca. Eu vou afirmar isso, porque aqui no slide eu coloquei pode afirmar, pode provocar, mas a gente provoca, né? Com a composição a gente provoca sensações e provoca sentimentos, que podem ser bons ou ruins, né? Podem ser legais ou não, podem ser interessantes ou não. Às vezes a foto nos provoca um sentimento de repúdio, né? Um sentimento de não querer vê-la. E isso às vezes é intencional, às vezes não, né? Então, quando a gente vê uma foto às vezes muito mal batida, não intencionalmente, ela nos afasta de querer vê-la. A gente fala, nossa, foto horrível, sai daqui, não é isso? Então, uma foto que às vezes está mal enquadrada, uma foto que está estourando a luz. Então, ela nos faz ter sentimentos, ela nos provoca sensações que não são agradáveis. Então, em qualquer cenário, a composição vai transmitir sensações, vai provocar, melhor dizendo, porque transmitir também é uma palavra estranha, mas vai provocar sentimentos na gente, sensações na gente, né? Então, para fazer boas fotografias, além do conhecimento técnico, a gente precisa ter uma certa sensibilidade estética. Eu faço uma pausa aqui para a gente problematizar isso, porque isso é muito problemático, de fato, né?
Eu deixei até esse termo porque na falta de outro melhor. Mas quando a gente fala de sensibilidade estética, eu não estou dizendo que a estética tenha uma regra, um modelo, uma fórmula para se fazer. Né? Eu acredito que o Rômulo tenha trabalhado isso com você, que o Rômulo pensa muito nesse sentido também, que a estética ela não é uma característica nossa. Né? A estética é uma forma de ver. A estética ela pode ser limpa, pode ser suja, ela pode ser mais no ar, que é uma estética mais de escuridão, uma estética mais clean, ela pode ser de várias formas. Então, quando a gente pensa em uma sensibilidade estética, é mais no sentido que eu quero dizer de uma percepção que nós temos do que é interessante, do que é bonito para nós, do que gostamos de mostrar, da forma como gostamos de mostrar. Vocês veem, olha só, aqui eu adoro foto com cores mais quentes. Então, eu gosto de trabalhar fotos com cores mais quentes. A minha companheira, por exemplo, que foi até tomar banho, porque ela, para não ficar brigando comigo aqui, ela já não gosta tanto. Então, ela vive criticando as minhas imagens. Ela acha minhas imagens feias. Por quê? Eu gosto de carregar a cor. Isso é uma percepção estética, uma sensibilidade estética que eu tenho. Mas para outras pessoas, de repente, não vai ser interessante. Né? A Júlia falou da conexão emocional. É uma conexão entre você e a sua imagem, que evoca também aquilo que você sente. Então, veja só, aula passada eu lembrei vocês de uma coisa, eu falei sobre isso. Quando a gente tem um dia ruim, só um dia, uma semana, um dia péssimo, né? Se for tirar uma foto, você provavelmente vai transmitir isso na foto. Através das cores, através do ângulo, através da sensação que você transmite com o enquadramento. Então, você vai, de alguma forma, transmitir isso. Então, se você está feliz, você vai procurar uma luz melhor. Você fala, não, eu quero luz nessa foto, está faltando luz aqui. Né? E a luz é muito importante. Tanto a luz quanto a ausência da luz. Né? Nós vamos falar disso provavelmente na quinta já, da iluminação. E eu vou mostrar para vocês como que é importante a trabalhar a iluminação positiva ou negativamente, né? Porque a gente tende a imaginar a iluminação só como luz em cima, mas a falta de luz também ou a diminuição da luz também é iluminação, né? A gente vai ver isso. Mas isso que a Júlia falou tem todo sentido. Então a gente traz para nossas imagens essa conexão emocional que estabelecemos entre nós e aquilo que estamos produzindo. Então, não dá para fugir disso. E aí, quando falamos de composição, a primeira coisa que nós vamos trazer para a discussão é o enquadramento. E o enquadramento é algo que, bem ou mal, quase, ou acho que todos nós já ouvimos falar de alguma forma. Né? Nem que seja dentro de casa, com o pai ou a mãe, ou um parente, ou um professor no ensino fundamental, falando assim, eu vou te enquadrar, menino. Né? O que é enquadrar num sentido amplo? É você colocar dentro de um quadro, dentro de uma moldura. No sentido popular, é a correção de algum desvio. Então, você está fazendo muita bagunça, vocês foram meninos bagunceiros, igual eu fui, eu era bagunceiro pra caramba. Não fazia muita merda. A minha mãe vivia dizendo pro meu pai que ele tinha que me enquadrar. Tem que enquadrar esse menino, né? Senão isso aí não vai sair nada que presta. Então, minha mãe está vindo provavelmente para minha casa, passar uns dias aqui, vocês vão conhecê-la, hein? Vai aparecer na aula comigo aí, já, minha mamãe. Já vivia falando pro meu pai para me enquadrar, porque eu era muito bagunceiro. Enquadrar nesse sentido popular é o quê? É dar limites. Então, a moldura, o que a moldura faz? Ela dá limites para aquilo que nós estamos representando. Quando eu tiro uma fotografia, ela tem os limites dela. Né? E aí, o trabalho artístico, muitas vezes, ele consegue subverter esses limites, né? Dando amplitude para a imagem, dando vazão para a imagem. Isso pode ser através da luz, pode ser através do plano, do ângulo, pode ser através do próprio enquadramento. Então, é uma possibilidade também. Mas, normalmente, o enquadramento é a gente fechar
aquela cena que estamos vendo dentro do mesmo lugar, né? Um lugar onde a gente consiga ter uma perspectiva sobre a cena. Ela não é a única, ela é uma perspectiva. Então, eu mostrei ali atrás aquela foto para vocês da paisagem, né? Certamente eu tenho mais mar para a direita e tenho mais coisas para a esquerda, que pode ser, por exemplo, um quiosque com um monte de gente bebendo. E aí a pessoa tirou, né, e passou a ideia de que aquela praia ali, deixa eu voltar lá para vocês lembrarem, passou a ideia de que essa praiazinha bonita aqui, ó, é uma praia bucólica, tranquila, não parece? Essa praia é super tranquila, não tem ninguém, né? Olha que tranquilidade. Mas pode ser que para a esquerda aqui está lotado de gente. O que diz para mim que não tem ninguém? O recorte que eu dei para a imagem. Eu excluí aquela galera toda que estava ali na lateral e fica achando que é uma praia bucólica, quando às vezes não é, né? Então, é uma possibilidade, né, da gente moldar a cena através do enquadramento, né, desses limites que eu determino para tematizar a minha foto. Então, aqui no caso, estou, né, fazendo uma foto de uma praia bucólica. Aí, se eu abro e tem gente pela esquerda, eu já estou fazendo uma imagem de uma praia cheia de gente, né? Então, isso vai variar. Então, quando a gente pensa em enquadramento, é um isolamento de um determinado tema dentro daquele contexto. Olha só, vocês vão lá num marco turístico, no marco não, né? Num local turístico, por exemplo, tem um monumento histórico. Então, supondo que nós, sei lá, foram lá no Taj Mahal. Taj Mahal é um lugar que fica recheado de gente, né? É cheio de gente. E você quer pegar só o prédio bonitinho ali do Taj Mahal. Às vezes você consegue um lugar ali, né, específico, você consegue enquadrá-lo e não aparece aquele monte de gente. Você vai tirar aquela foto. A impressão que passa é que você foi lá num dia tranquilo. Mas às vezes não, estava cheio de gente. É o ângulo que você conseguiu pegar que enquadrou a sua imagem, né, de uma forma, de uma maneira que deu essa impressão. Então, você registrou uma imagem, compôs essa imagem, que não é aquilo que estava acontecendo no dia, mas que, para quem for ver, passa a ser, né? Então, por isso o enquadramento é importantíssimo, tá? Ele é uma visão fotográfica da situação que a gente está presenciando, né? E essa visão fotográfica, essa forma de pensar as coisas que a gente vê enquanto imagem, ela vai facilitar o nosso trabalho com o próprio enquadramento. Então, se você começa a ter um olhar fotográfico voltado para o entendimento das imagens, por isso que eu falei para vocês daquilo que a gente faz assim, olha, né, que é ver as cenas, ó, através de uma moldura fotográfica, né? E se vocês viram o vídeo que eu coloquei no tutorial lá da Canon, o cara faz isso, né? Ele fala até, olha, se vocês estão no carro, por exemplo, você brinca de emoldurar uma cena. Você vai tendo uma visão do que pode dar uma boa fotografia, do que pode gerar uma boa imagem, né? O que pode ser interessante. Às vezes, numa cena completamente caótica, você consegue fazer uma imagem super interessante se você fecha em poucos elementos. Então, isso é muito possível. Deixa eu ver o que o Davi está perguntando aqui, ó. Pelo que eu estou dizendo, eu, professor, né, podemos usar o enquadramento para passar diferentes visões sobre determinada fotografia. E essa forma conseguimos criar de forma artística. Davi, é por aí, mas eu só trocaria só o termo que você usou. Passar diferentes visões de uma cena, né? Porque a fotografia, essa imagem que eu vou fazer, é uma visão da cena que eu estou presenciando. Então, eu passo, sim, várias imagens. E eu posso trabalhar isso de forma artística, né? Dando mais vazão para alguma coisa, fazendo elementos aparecerem mais do que outros. Então, é super possível, mas é esse entendimento que você teve mesmo. Está super correto aí na visão.
que você pegou, meu amigo. É isso. E aí, para a gente enquadrar, existem duas coisas muito importantes que é bom a gente conhecer. Uma delas são os planos e a composição fotográfica de quebra que vai entrar aqui. E a outra são os ângulos. Então, vamos falar primeiro dos planos e da composição fotográfica. Antes de eu entrar no plano, eu vou falar da regra dos terços para vocês. Olha ela aí. Ó. Eu já tinha comentado com vocês o que é essa regra dos terços e já expliquei também que nos celulares aí de vocês, os mais modernos celulares que vocês têm, tem esse recurso de grade que é o que forma a regra do terço. E o que é essa regra dos terços? É uma linha imaginária em que nós vamos formar numa imagem 9 quadros, tá? Vocês estão vendo aí, ó, que as linhas elas separam para mim 9 quadros. E as interseções dessas linhas são os nossos pontos de contato mais visuais com a fotografia. Então, a primeira coisa que o meu olho é levado a ver são essas interseções que vocês estão vendo aí. Então, logo, quando a gente posiciona o assunto principal próximo dessas interseções, eu estou garantindo que o meu espectador ali, a pessoa que interage com a fotografia, vai ver o que eu estou querendo que ele veja, né? Se é que tem alguma coisa que eu quero que ele veja. Porque se eu quero que ele interprete da maneira dele, isso aqui não me importa muito, tá? Mas, obviamente, nós estamos falando aqui de um ponto de vista também profissional. Então, veja só, isso aqui é muito útil se você vai fazer fotografias profissionais de eventos, profissionais para uma determinada loja, um determinado cliente, né? Então, vamos dizer que você tenha um Aras contrata você para você poder fazer as fotos que vão lá para o site dele, né? E aí, você vai lá, tira várias fotos artísticas maravilhosas, aí você diz, nossa, essa foto aqui ficou linda, só tem o rabo do cavalo, e aí evoca a sensação de que tem cavalo ali, mas a pessoa não está vendo o cavalo. Olha que interessante, né? Muito lindo, né? Muito lindo. Mas o negócio são aras, porra. A pessoa não precisa imaginar que tem cavalo, ela tem que ver o cavalo, né? Ela tem que ver que tem cavalo ali. Porque o que cavalo a pessoa vai no aras? Para ver cavalo, para andar em cavalo, para comprar cavalo, para sei lá o que de cavalo, né? Então tem que ter cavalo lá na foto. Então, para alguns trabalhos que a gente vai fazer, a regra do terço é importantíssima. Então, eu focar os cavalos onde? Esses 4 pontos aqui, o próximo desses 4 pontos. Eu não vou colocar o cavalo lá na ponta de cima, porque lá ele não é contato visual imediato. Aqui no meio ele é, tá? Então é para isso que ela serve. Agora, você quer fazer uma foto artística, vamos dizer que você está querendo trabalhar o seu lado artístico. Por isso que eu falo, olha só, conhecer as coisas, gente, é muito importante, inclusive para quando a gente quer subvertê-las, né? Então, eu às vezes, em aulas minhas, eu chegava, por exemplo, dava aula de redação publicitária, por muito tempo dei aula de redação publicitária, dei aula de produção audiovisual, que eu vou dar para vocês, então, muito tempo dei aula dessas coisas. Aí eu já chegava lá, numa aula de redação publicitária, e aí eu pedia enfim, para trabalhar uma determinada linguagem, o humor. Então, eu falava assim, olha, eu quero que vocês trabalhem uma peça com a linguagem do humor. Aí uma pessoa vinha, criativa, né, e fazia um humor ao contrário, um negócio que era humor, que muitas vezes as pessoas chamam de humor negro, que é um termo, né, muito ruim, porque parece que é uma coisa ruim o negro, então a gente não deve nem usar, né? Humor irônico, às vezes faz um humor irônico, humor sarcástico. E aí às vezes eu olho para aquela peça e falo, cara, olha só, qual é o objetivo da linguagem de humor? É você causar a sensação de riso. Assim. Se você trouxe isso daqui, e por mais sarcástico que seja, esse sarcasmo não é bom, você não está usando o humor como estratégia. Então,
Para você usar isso, tem inclusive que conhecer. Para você deturpar a regra dos textos, você precisa saber para que ela serve, né? Então, se você, a partir do seu olhar, você quer fazer uma foto artística em que o elemento que você está focando não esteja tão óbvio dentro da fotografia, onde é que você vai posicionar ele ali dentro do seu recorte? Não vai ser no centro da imagem, né? Então, até para você saber como fazer de outro jeito, você precisa saber disso, né? Então, as regras, as técnicas são importantes, justamente para isso. Inclusive, quando a gente quer quebrá-las, a gente saber como quebrá-las. Então, aqui, olha, a regra do texto serve para isso. Então, se eu quero um elemento menos evidente, eu vou jogar ele lá para o canto, vou jogar ele cá para baixo, vou jogar ele para longe desses contatos imediatos aí. Ou eu vou colocar ele aí, mas misturado a outras coisas, né? Então, é importantíssimo conhecermos. E veja só, em exemplos práticos, né? Aqui, por exemplo, vocês veem essa imagem dividida em 9, nas 9 partes ali, e nas áreas onde eu tenho os encontros dessas linhas verticais, olha só, e horizontais, que são esses pontos de interseção, eu tenho um centro de interesse. E aí, aqui, nessa imagem, por exemplo, eu não estou trabalhando no centro do meu interesse a mulher, que nesse caso aqui, a protagonista dessa foto, né? Isso pode muito bem ter uma justificativa. Por quê? Se essa foto aqui tem o intuito de mostrar um campo de flores, em que uma pessoa pode caminhar, correr por ele, eu não quero focar na mulher exatamente, porque isso traz a minha ideia exatamente para ela, e não para o campo de flores. Então, quando eu faço isso aqui, o que eu estou interpretando? Qual a possibilidade de interpretação que estou passando? Que aqui há um campo de flores em que uma pessoa pode correr por ela. Esta mulher, por um acaso, está correndo pelo campo de flores. Mas o foco da minha imagem não é ela, é o ato, né? É a ideia de que alguém pode correr por ali. Então, não tem certo nem errado aqui. Vocês percebem? O que eu estou dizendo para vocês essa ideia que eu vou compor, ela pode indicar para outra pessoa que está lendo a minha imagem uma forma que eu desejo. Pode não. Pode ser que você bata o olho aqui e você veja a mulher e fala, é uma foto de uma mulher, né? Num campo de flores. Mas, se você leva em consideração que os primeiros pontos de contato levam a gente para o centro da imagem, a primeira coisa que a gente vê é um campo de flores, né? Com uma floresta atrás. E depois a gente percebe que tem uma mulher correndo nessa imagem. Tá? Então, isso é muito interessante. A gente falou que é interessante, o Ulisses falou que é muito bacana, e é justamente aí, gente, que está o pulo do gato. É trabalhar com essas sensações quando a gente compõe a imagem, né? Então, vocês vão fazer isso. Na hora que eu, deixa eu ver, eu não vou falar agora não. No final, eu vou falar sobre o exercício que vocês vão fazer para essa semana, que é baseado naquele primeiro exercício que vocês fizeram, que nem todos fizeram, né? Mas por isso que eu insisti tanto vocês fazerem, que agora eu vou querer que vocês, inclusive, comparem o que vocês fizeram. Ulisses e a Adriana. Adriana. Eu tenho tanto convidado nessa aula que eu achei que era mais um convidado nosso, mas não é a Adriana. Muito bem, muito bem. Então, muito bom, Adriana. E aí, meu povo, minha pova, a ideia de compor e enquadrar é justamente produzir essas sensações possíveis. Por que eu falo possíveis? Porque a gente não tem como garantir que as pessoas lerão a imagem da mesma forma que a gente lê, tá? Mas a gente pode tentar, né? A gente pode criar essa sensação a partir da imagem. E aí a gente chega, então, no plano. O plano é outra parte importante para a gente pensar sensações, ideias que aquela fotografia, aquela imagem pode transmitir, pode provocar, ou até mesmo para a gente ressignificar algumas imagens, né? Então, eu posso, muitas vezes, fazer uma fotografia e depois, com outro plano,
dá outro entendimento para aquela fotografia. Depois eu vou procurar aqui, na aula que vem eu tento mostrar para vocês, mas tem um fotógrafo que fez um negócio muito interessante, que ele foi a vários monumentos históricos. Eu falei do Taj Mahal agora há pouco, um dos que ele foi o Taj Mahal. E ele fez a fotografia turística daquele monumento, e depois ele fez uma fotografia do entorno, né? Olhando o monumento por uma outra visada. Uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu acho isso aqui para mostrar já para vocês. Ó, deixa eu digitar aqui no Google, viu? Deixa eu ver se eu acho. Eu achar isso muito legal. Ah, eu acho que eu achei. Viso só. Eu achei. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu vou mostrar outra coisa que tem nada a ver. Só para vocês terem uma ideia também. Se é que vai aparecer, né? Vamos ver aqui. Na internet. Não sei se na internet ou no seu site, mas está carregando. Não, não é esse. Esse aqui é interessante também. Mas não é esse. Depois eu procuro com calma, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Mas, assim, o foco dele foi mostrar justamente a degradação que o turista provoca naqueles lugares ali. Então, assim, é muito interessante, porque você vê um lugar lindo, maravilhoso, e a outra foto mostra aquele lugar no fundo já sem o protagonismo da imagem, com o entorno todo degradado, sujo, lixo e tal. É muito poluído, muito legal. Eu vou achar isso aqui e eu trago para vocês na aula que vem sem falta, tá? Que isso dá uma ideia muito legal dos planos também e dos ângulos que nós vamos falar aqui. Então, o plano que nós estamos falando, quando a gente escolhe os planos fotográficos, espera aí que eu só voltar aqui, que eu não estou vendo o slide, só para eu poder não falar nada muito diferente do que está escrito aí para vocês. Muito bem, vou ver. Quando a gente fala dos planos, o que nós estamos falando? Né? Para além dessa ideia de passar sensações que eu disse, nós estamos falando, sobretudo, de uma maneira da gente enquadrar, claro, né? Porque o que eu acabei de falar para vocês, mas mais do que enquadrar, é você escolher aquilo que vai ter protagonismo dentro da sua cena. A escolha do plano, ela é muito importante porque quanto mais o meu plano ele fecha em um elemento, mais protagonismo eu estou dando àquele elemento e mais os detalhes daquele elemento vão aparecer. Então, se eu tenho um plano mais aberto, vocês vão entender isso já, tá? Porque eu vou falar sobre os planos, vocês vão ver. Mas se um plano é mais aberto, o detalhe está na cena como um todo. Então, são vários elementos que compõem aquele cenário. Mas se o detalhe está muito em cima de um edifício, ou de uma pessoa, ou de um animal, então, aquele elemento é que passa a ser muito importante para a minha fotografia. Então, é muito interessante a gente perceber como o uso dos planos ele pode ser útil para a gente poder dar ou não protagonismo e para a gente, inclusive, perceber se aquele elemento que a gente quer colocar em evidência, ele tem potencial para estar em evidência. Que, às vezes, a gente tem uma imagem muito linda quando a gente olha para ela num plano aberto, mas quando a gente vai para mais perto, ela já não é tão interessante. Né? Então, isso eu acho que vocês vão ver. Vocês viram, quem teve a oportunidade de ver o link que eu coloquei hoje lá no grupo, mais cedo, né? Porque eu coloquei o link logo depois a gente teve a queda das redes do Facebook aí, e vocês todos viram, né? Mas eu falei para vocês que o João vem conversar com a gente, já está marcado, dia 14, tá? Quinta-feira que vem,
ele vem bater um papo com a gente para contar um pouco da experiência dele, como ele fotografa, os processos dele. E ele falou um negócio muito legal que eu gostei, que ele falou o seguinte, ele foi meu aluno de fotografia, inclusive. Então ele poderá falar mal de mim, tudo bem, não tem problema. Mas ele falou para mim que vai estar montando uma apresentação para falar para vocês o que não falaram para ele quando ele começou. E ele gostaria de ter que alguém tivesse falado. Então, achei muito legal, hein? Acho que tem potencial para ser uma boa conversa. É um cara que aprendeu a fotografar muito na prática e depois também absorveu a técnica. Vocês vão perceber muitas semelhanças com muitos de vocês aí, que eu sei que gostam de fotografar. É o caso da Geise, da Késia, da Cris, da Raquel, que eu sei, né? Do Ney. Ney, outro dia me mandou uma foto massa pra caramba. Depois eu vou pedir, inclusive, para ele compartilhar aí com a gente. Uma foto muito massa. Então, né? Acho que vocês vão se identificar. E aí depois, se vocês tiverem, quem não viu, dá uma olhadinha naquele link que eu passei para vocês lá. Vocês viram as fotos essas fotos que estão lá no link, foram as que ele apresentou numa exposição em Chicago, nos Estados Unidos. E para vocês verem como que ele consegue trazer coisas simples, né, do dia a dia, mas que ficam, que são expressivas pela forma como a composição é trabalhada. O elemento que está do lado, né, ou a expressão da pessoa. Então, vocês olhem lá, vocês verem o que eu estou falando. Tá bom? E aí nós temos, então, na escolha dos planos, uma coisa que é muito importante para a gente significar as imagens. O primeiro plano que eu vou falar para vocês é o geral, que é o mais comum, né? Que é o plano geral. É um plano mais aberto. E aí vocês vão perceber que o cinema, ele tem, né? No cinema a gente tem muitos desses planos que também são usados lá no cinema. Alguns com nomes diferentes e tal. Por quê? Porque o cinema também produz imagens, né? Só que imagens em movimento. Não à toa, no Oscar ou em qualquer outra premiação de cinema, a gente tem uma categoria, geralmente, que é chamada do quê? Fotografia, não é? A fotografia do filme, que é o modo... O que é a fotografia dentro de um filme? É o modo como o enquadramento, às vezes, produz imagens, né, emblemáticas dentro das cenas. Então, é justamente isso. E o plano geral é esse plano mais aberto, que, portanto, descreve melhor o ambiente. Não é quando você tira uma foto de uma paisagem, por exemplo, ou uma foto de uma reunião de pessoas em que você consegue enquadrar as pessoas e o ambiente, né? Então, isso é um plano geral. Geralmente, ele serve para situar o observador, né, no contexto daquela ação, então, para a pessoa entender o que está acontecendo ali. Então, veja só, se você tem o Aras, que nós usamos de exemplo anteriormente, você tira uma foto panorâmica, aberta do Aras, com os cavalos lá ao fundo, mostrando todo o espaço, né, ou boa parte do espaço do Aras, para que o observador compreenda o tamanho daquele empreendimento, quantos cavalos tem, o que acontece ali. É isso que você está fazendo aqui, é o plano geral. Então, é importante em alguns momentos, porque você precisa mostrar para a pessoa que ali há, né, aquele número de elementos com possibilidades. Então, vamos dizer que você está fotografando um condomínio, né, para você vender. Assim, você tem um apartamento, isso é muito comum acontecer, esse erro é muito comum de acontecer com as pessoas que colocam imóveis à venda, né, ou aluguel. Eu sei muito bem disso porque eu moro fora de casa já há 20 anos, hein? 20 anos que eu estou fora de casa aí, está fazendo 21 esse ano, eu acho. E, portanto, já morei em um monte de lugar, já procurei apartamento e casa várias vezes, já troquei, né, e tal. Então, eu sempre procuro. Às vezes, você olha o lugar pelas fotos e fala, nossa senhora, que lugar horroroso, né? E ele nem porque a pessoa não consegue enquadrar direito, não consegue compor direito aquele ambiente. Então, às vezes você precisa mostrar o ambiente inteiro, você tem que fazer uma tomada de plano geral, aberta, para você ter uma noção. Por isso que você vê aí foto de hotel, às vezes, hotel fazenda, hotel
distância, hotel ecológico, que tem várias opções e tal, é muito comum hoje a gente ter foto do quê? De drone, né? Você vai lá e tira uma foto de drone de cima, porque ele te dá uma dimensão, tamanho daquilo ali, o que tem. Aí você olha, né, a foto de cima e fala assim, pô, tem uma piscina grande, né? A piscina é grande e tal. Você consegue ter uma dimensão melhor no contexto. Para isso, o plano geral é muito útil, tá? E ele, além dessa visão mais ampla e contextual do negócio, ele é capaz de mostrar os personagens da foto em ação, né? Mostrando o que eles estão fazendo e onde eles estão fazendo. Então, ele faz uma ambiência para a gente, ele dá uma noção para nós daquele ambiente, como é, quem está lá, quem pode estar lá, o que tem lá. É isso? Então, é importante nesse sentido. Um restaurante, às vezes, você quer fotografar para a pessoa ver o buffet de comidas inteiro. Então, você fotografa de longe, a pessoa tem noção da dimensão do buffet, que é grande, o tanto de mesas. Então, isso é muito importante. Tá? Então, olha só, vamos lá. Eu gosto muito de falar da fotografia artística, da fotografia pela fotografia. Eu adoro tirar fotos bonitas e tal, mas nunca nos esqueçamos que aqui também a gente está falando de paramentar vocês, de preparar vocês para o exercício profissional com técnico em comunicação visual. E aí a gente precisa também pensar nessa dimensão técnica para a execução de trabalhos. Então, se você quer tirar uma foto de um restaurante, para um folder, para pôr no Instagram, o seu objetivo é dar a dimensão para a pessoa de que a mesa de buffet é muito grande, você tem que certamente usar o plano geral, tá? Você não vai usar nenhum outro plano. Esse é o seu plano. Ok? Gente, está tudo beleza aí? Nenhuma dúvida? É muita informação que eu estou dando hoje. Se ficar dúvida, grita aí. Demorou? Ou depois também me chama no WhatsApp, se o WhatsApp funcionar aí, né, corretamente daqui para frente. Olha só o exemplo de plano geral, para vocês terem uma ideia. Ó, um parque com pessoas sentadas ali. Isso é um plano geral. Está mostrando essa turma toda aí, o que eles estavam fazendo, o que é sentado descansando, como eles chegaram até ali, né, muitos deles de bicicleta, e mostra que é um lugar aberto, tem outros grupos lá atrás, então eu tenho uma ideia de contexto. É isso? Desse parque aí. Outro plano geral, uma pessoa tirando uma fotografia de uma paisagem com um lago ali, né, com umas falésias, montanhas atrás e tal. E aqui, até a própria presença da pessoa nessa foto é importante para nos dar a dimensão do tamanho daquilo ali, né? Porque a pessoa nos dá a referência, não é isso? Daquilo ali. A voz está falhando, gente? Vamos ver. Outras pessoas, então. Peraí. Deixa eu desligar a câmera um pouquinho para ver se melhorou. Melhorou ou não? Continua ruim, não? Ou melhorou? Vai me posicionar. Continua ruim. Meu Deus, eu estou do lado do molho. Falta entrar dentro dele. Deixa eu ver aqui, peraí. A robótica é terrível. Isso é a internet. Eu vou falando aqui, na hora que melhorar, vocês me avisem, hein? Na hora que melhorar, vocês me avisem. Deixa eu ver se tem um cabo de rede aqui. Eu colocar ali. Tem mesmo, hein? Ó, vamos ver. Ai, meu Deus. Quase que eu vou provar com acidente aqui. Socorro. Peraí que eu vou cutucar aqui um... Fui abrir o armário para colocar o cabo de rede. A minha casa tem tanto livro que não tem lugar direito mais para pôr o livro. Aí ele vai cutucando em qualquer lugar que vê. E aí, meu Deus, na hora que vem tudo junto e eles vêm com força. Deixa eu ver aqui, ó. Não adiantou, não ligou no cabo de rede, deixa eu ver. Não ligou, não. Coisa aí. Continua ruim aí a voz ou ainda melhorou? Nada, né?
resolveu nada. Eu ligo o cabo de rede, mas o cabo de rede não liga. Ainda tá robô. Espera aí que eu vou dar um jeito. Espera aí que nós vamos dar um jeito nisso. O cabo não quer funcionar. Olha que tristeza, gente. Meu Deus. Não funcionou. Não funcionou. Vamos ter que lutar. Eu que luto para a voz deixar de ser robótica. Deixa eu trocar o... Bom, vamos tentar ver se o problema de repente não é a internet. E pode ser Microfone. Vamos lá. Agora melhorou? Agora sim. Então podia ser a caixinha de som. Olha que terrível. Traídos pela caixa de som, gente. Que fase. Mas muito bem, então. Voltemos. Olha aí, ó. Então, eu vou ficar sem a câmera aqui para não correr o risco de a gente perder qualidade outra vez, tá? E já estamos caminhando para o final, então sigamos sem a câmera. Mas olha só, até a própria presença da pessoa, gente, aqui, eu vou recuperar um pouquinho o que eu estava falando antes, tá? Porque a voz picotou. O que é essa foto aqui, por exemplo? Ela nos dá a dimensão de onde essa pessoa está e do que ela está fazendo, né? Ela está fotografando, está vendo que ela está fotografando. E a própria presença da pessoa, ela dá a dimensão também do tamanho daquele lugar ali, porque a gente tem uma escala. Se não tem uma pessoa ali, a gente não sabe muito bem, né? Se aquele lugar é grande, se é pequeno, se o ângulo estava muito para trás, estava muito para frente, então fica difícil de saber, né? É por isso que até a própria presença da pessoa que dá essa dimensão. Outra imagem aí de plano geral, olha só, que mostra uma pista provavelmente de corrida e bicicleta, né? A margem de um rio com a cidade ao fundo. Então, olha aí, você tem uma visão panorâmica que identifica um determinado lugar. Então, isso é o plano geral, tá? O que é o plano médio, então? O plano médio, depois do geral, ele vem para focar uma situação mais específica, um pouco mais aproximada. Ele é conhecido às vezes, até com plano da aproximação. Então, ele vai mostrar, em termos de uma pessoa, por exemplo, ele vai mostrar a pessoa da cintura para cima. O plano geral mostra a pessoa toda, do pé à cabeça. Tá? O plano médio, ele corta a pessoa da cintura para cima. Ele está entre o plano geral e o close. Nós vamos ver já à frente. Olha como é que é o plano médio aí, ó. O Neon, né? Já vem o Matrix novo aí, então coloquei uma fotografia de filme, inclusive, para vocês verem, ó. Isso é o que ele chama de fotografia nos filmes. Olha só. Esse é o plano médio. Olha uma outra representação do plano médio. A pessoa da cintura para cima, né? Então, é o que a gente chama, às vezes, em inglês, muitas vezes se chama de portrait, né? Que é a foto de porta-retrato, tá? Nós temos também um plano que foi inventado depois de um certo tempo, muito por conta do cinema hollywoodiano, utilizá-lo muito, né? E aí ele acabou sendo incorporado, que é o plano americano, que é uma variante do plano médio, uma espécie de plano médio, que vai mostrar a pessoa, não toda, mas do joelho para cima. Então, ele tem uma função mais narrativa, tanto esse quanto o plano médio, né? Porque privilegia a ação. Como assim privilegia a ação? Dá a noção do que a pessoa também está fazendo, né? Dá uma noção do que a pessoa está executando naquele momento. Olha só como é que é o plano americano, ó. Tá pegando a imagem do meio aí. Essa imagem nem é boa, né? Estourou tudo, vocês estão vendo aí, né? Ó, problema de iluminação até cansar aí. Tá vendo? Ó? Sempre o joelho para cima. Esse é o plano americano. Se enquadra do joelho para cima. Nós temos o que a gente chama de close-up ou primeiro plano. Que o primeiro plano vem muito da... Vocês vão ver, eu vou mostrar uma imagem já aqui na frente para a gente escalonar esses planos.
E eu tirei de um site espanhol. Vocês vão ver que ela está lá em espanhol. O espanhol costuma chamar o close-up de primeiríssimo primeiro plano, que é um negócio engraçado, né? Que é, né, justamente para mostrar que o enquadre é no rosto da pessoa. É um enquadre realmente, o enquadramento é realmente no rosto, sem mostrar outras coisas. Ele é muito importante, por exemplo, para transmitir carga dramática. Então, no cinema, na TV, quando tem close-up, geralmente é momento... olha só, vocês vão lembrar aí de imediato, quando Avenida Brasil. O que aconteceu na Avenida Brasil no final da novela? Vocês lembram? Final do capítulo? Dava aquela... A pessoa estava lá falando, aí de repente vinha aquela musiquinha, e aí ficava preto e branco e focava no rosto da pessoa, assim, né? Então, o close é muito interessante para dar essa carga dramática, para mostrar a sensação que a pessoa está naquele momento ali expressando. E até por isso vai caracterizar muito bem o personagem. Vai projetar aí as características da pessoa que está na foto. Por quê? Porque você está pegando a expressão do rosto, né? Então, é uma ideia de revelar pensamentos no sentido de que a cara que a pessoa está fazendo, de repente, ela nos dá uma dimensão, se ela está gostando daquela situação ou não, né? Se ela está achando a situação boa, ruim, estranha ou não, se tem algum cheiro ruim ali, se tem alguma coisa que está desagradando. E ela vai privilegiar a expressão da face, a expressão justamente daquele que está sendo fotografado. Então, olha aí, ó, né, alguns exemplos de close. O close é bastante... e pode ser também, olha, para animais, né, para lugares também, né, edifícios e tal. O close é capaz de representar. Só que para edifícios, essas coisas, normalmente não vai ter expressão, né? Porque são objetos inanimados. Então é isso. Nós temos o plano detalhe. O que é o plano detalhe? É uma imagem de impacto visual e emocional para um tempo de leitura geralmente curto. Ela vai mostrar uma parte essencial daquela temática que a gente está trabalhando. Então, é o que os artistas da fotografia geralmente usam para trabalhar formas abstratas e tal. Que é pegar um ponto daquela imagem e trabalhá-la. Ó, exemplo disso. Tá vendo? Ó, o pé, né, de um bichinho ou de uma criança. Um objeto, né, que está numa cena mais ampla, mais focado. Né? E aí, olha, a imagem que eu falei para vocês, só para vocês diferenciarem a ideia dos planos de um modo mais esquematizado. Então, vocês veem, depois eu vou disponibilizar esse slide lá no Ava, e aí vocês podem, né, inclusive, baixar para ter isso aí. Mas essa imagem vocês acham aí também. Né? E está em espanhol aqui dentro, eu puxei as setinhas para vocês perceberem. Ó. Esse plano mais aberto, então vocês podem ver o skate, não é skate, né, que chama isso? Como é que chama isso aí? Longboard, não é isso? Acho que tecnicamente não é skate, não. Mas vocês podem ver o long, vocês podem ver a moça, e aí vocês conseguem perceber que ela está encostada numa parede e ela está num lugar que remete a ser uma coisa interna, por conta justamente da iluminação e tal. Então, olha só quantos detalhes um plano aberto, que é esse primeiro geral aqui, ele me oferece. Né? Plano geral, que é o plano que ele chamou ali de plano geral ou plano aberto. É isso? Aí, quando vocês focam um pouco mais, olha, você pode ver aí o plano médio, que em espanhol é médio mesmo, né? Já é o plano que pega da cintura para cima. Os espanhóis, né, os europeus, não gostam muito de usar a ideia do plano americano, não. Até no cinema, ele é muito controverso. Né? Os cineastas, sobretudo franceses, que tem uma tradição cinematográfica muito forte, eles repelem muito a ideia do plano americano, porque eles acham que é uma invenção comercial de Hollywood. Mas o plano americano aqui seria justamente onde? No joelho dela aí, tá? E o plano médio?
que é da cintura para cima, vocês veem aí. Depois nós temos o primeiro plano, né, que é onde pega os ombros dela, então você tem ela focada, né, sem mais nenhum detalhe da imagem, e os espanhóis chamam, inclusive, o close-up, né, de primeiríssimo primeiro plano, quer dizer, o primeiríssimo primeiro plano. Então, é acima até do primeiro plano. Então, olha, coloquei para vocês verem, o close-up, né, o primeiro plano, e depois o geral, médio e detalhe. Então, só para vocês terem uma ideia de como cada plano desse vai trabalhar a mesma imagem de uma forma diferente. Então, se eu abro mais, o foco não é só na moça, mas no contexto. Se eu vou aproximando, o foco já é mais na moça, e se eu aproximo muito, o foco nem é na moça, é na expressão dela. Tá? Então, esse é o objetivo de trabalhar com essas ideias de planos. Tá? Preocupem também muito não, nós vamos trabalhar isso na prática, de vocês fazerem fotografias, a gente distinguir isso e nós vamos analisá-las para vocês entenderem bem. Tá? Além do plano, nós temos a angulação. O que é a angulação? É a posição que a gente vai situar a câmera. Veja só, é diferente do plano, porque o plano enquadra uma determinada cena de forma mais aberta ou mais fechada. Eu posso também, além de fazer esse enquadramento, angular a imagem para passar sensações. Então, se eu estou falando de uma altura da câmera de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou na altura do que está sendo fotografado, é isso que eu estou falando, por angulação. Então, isso vai produzir efeitos expressivos que são distintos. Vocês já devem ter percebido isso na prática. Muito provavelmente, porque vocês já tiraram selfie. E vocês sabem muito bem que quando a gente tirou a selfie para ficar bonita, a gente tem que fazer a selfie de que ângulo? Para ficar a selfie boa. Dar uma valorizada na gente ali. Eu tiro de baixo para cima ou de cima para baixo? Como é que vocês tiram a selfie? Não tiro. Não tiro. Muito bem. Qual que é a melhor posição? Que favorece mais? Vamos ver se vocês estão espertos nas selfies. O Gustavo falou geralmente de cima para baixo. A Júlia também. Claro, por quê? Porque de cima para baixo, a gente afina o rosto, né? A gente esconde algumas imperfeições. Então, isso geralmente, para quem é muito magro, não tem problema, né? Pode tirar de baixo para cima. Eu, por exemplo, que sou meio gordinho, eu geralmente faço selfie de cima para baixo, porque tem que parecer mais magro, mais bonito, não é isso? Então, isso vai definir muitas coisas. E não só em questões estéticas de beleza, nesse referencial de beleza ocidental que a gente tem, tá? Mas vai dar também sensações. Uma imagem feita de cima para baixo, ela traz a noção, às vezes, daquele personagem numa situação de opressão, uma situação em que ele está acuado. Uma imagem feita de baixo para cima dá a noção de grandeza, dá uma noção de que a pessoa está empoderada, está com poder, que ela está numa posição de comando. Então, isso é muito importante, inclusive, para transmitir essas sensações, né? E a Júlia está lembrando aqui no chat, olha, que também o ângulo deve ser usado em conjunto com a iluminação. O ângulo errado, né? A iluminação às vezes fica estranha. Sim, muito bem lembrado. A angulação que a gente escolhe vai, inclusive, impactar na forma como a luz vai entrar. E a gente vê isso muito. A Júlia talvez tenha pensado nisso, né, Júlia? Quando a gente tira foto contra o sol ou a favor do sol, né? E aí, muitas vezes, uma viradinha na câmera que a gente dá para cima ou para baixo já corrige todo o problema de iluminação que a gente está tendo ali, né? Então, é realmente muito importante isso, tá? E aí, esses efeitos que nós estamos falando aqui, eles não são mecânicos, tá? Eles são expressivos. O que significa isso? Não há como eu falar, eu vou tirar uma foto de baixo para cima
e isso vai fazer com que a pessoa veja o meu personagem como uma pessoa de poder. Não, não é mecânico assim, mas é expressivo, porque passa-se essa sensação. Vamos ver os exemplos para a gente entender aqui. Então, quando eu falo do ângulo alto, dessa visão superior, né, que no cinema chama de plongé, na fotografia também, mas não se usa muito, no cinema se usa mais, a gente está falando da ação enfocada de cima para baixo, que dá ao personagem menos importância, minimiza ele, se diminui a força dele, se demonstra o predomínio da ação sobre os personagens e as coisas. Então, é algo que está acontecendo que é mais importante do que o próprio personagem. A expressão aqui é de inferioridade. Olha só, como esse ângulo geralmente transmite essa ideia da ação e não dos personagens. Então, aqui eu estou fotografando essa moça feliz e, na direita, um conjunto de amigas conversando. Então, eu não consigo ver nenhuma delas aqui em situação de maior importância. Né? O ângulo baixo, ou a visão inferior, que a gente chama de contra-plongé, ou seja, plongé seria de cima para baixo, contra-plongé de baixo para cima. Então, eu enfoco a ação de baixo para cima, aumentando a estatura do personagem e a importância desse personagem. Ele passa a dominar a cena em relação ao ambiente. Aí a expressão que eu passo é de superioridade, olha só. Né? Então, a menininha aí no cenário praiano, e ela está dando uma ordem, né? Praticamente aí. Aqui, eu passo uma ideia. Esse daqui eu coloquei aqui, mas eu não tenho nem. Enfim, não estou tão certo de que esse ângulo seja baixo. Ele pode ser também um ângulo normal. Mas vamos considerar como baixo, né? Que ele mostra a cidade lá atrás, numa posição de superioridade aos elementos que estão aqui na frente. E o ângulo normal, que é a nossa visão média, que é quando a gente observa a cena à altura dos nossos olhos. Né? Então, a gente não passa dessa forma uma significação muito especial em relação ao personagem. É uma imagem mais comum, uma perspectiva mais normal, que busca efetivamente mostrar a cena e não dar essa noção, essa ideia de superioridade ou inferioridade do personagem em relação a ela. Isso é muito usado, por exemplo, gente, na retórica de candidatos políticos, né, que estão aí geralmente querendo, enfim, candidatar-se ou concorrer a algum cargo público. Né? Então, até os próprios jornais, quando escolhem apoiar um candidato ou outro, essa é uma das estratégias de forma mais ou menos, enfim, como é que a gente chama? Fugiu a palavra aqui agora. Subliminar, de você apoiar um candidato, que é fazendo uma fotografia dele, por exemplo, numa posição de superioridade, de baixo para cima, e do adversário no contrário. Né? E aí o ângulo normal não, é quando ele busca retratar aquilo ali. Olha aí, ó, que fofura, né? Este denguinho aí, que justamente mostra, olha, uma posição normal, né? Não tem aqui nenhuma significação especial. Olha só, né? Uma foto oficial, e essa foto do Obama aqui, se vocês olharem, é a foto oficial, é muito diferente das fotos do Obama em campanha. Se vocês olharem fotos do Obama em campanha, vocês vão perceber que o ângulo, geralmente, é bastante diferente. Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem um exemplo. Tá vendo? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo para vocês. Vou pegar uma foto dele em campanha, para vocês verem. Até, olha só, até o famoso pôster do Yes We Can, né, do Obama, que é aquele pôster que ficou super famoso, virou um monte de camisa, né, e tal coisa. Vocês vão perceber que, apesar de ele ser um desenho, né, é uma representação de uma foto, vocês vão ver que tem um ângulo nele, quer ver? Ó?
Olha só. Vocês conseguem perceber? Ele está com a cabeça levantada, vai aparecer ainda aí, calma. Ele está com a cabeça levantada, mas olha, nitidamente a imagem está um pouco invertida e você está tendo, né, de baixo para cima aí. Essa foto do. Tá vendo? Ó, deixa eu trocar. Quer dizer, ó. Olha aqui. Baixo para cima, num plano americano, hein? Olha o plano americano aqui. Acima do joelho. Acima do joelho, gente, não quer dizer que necessariamente precisa ser do joelho mesmo, não, né? Acima do joelho, mas não abaixo da cintura. Olha, tá vendo? Ó? As fotos geralmente que tentam demonstrar essa superioridade. Deixa eu ver se tem mais alguma outra para a gente perceber. Essa também, ó. Olha. Agora, se a gente for... Não vamos fazer isso agora, mas se a gente fosse buscar, né? Olha só a foto dele na Time, né? Que é aquela famosa foto. Olha só. Super ângulo baixo isso aqui, né? Tá vendo? Então, se a gente for pegar as fotos, lá nos Estados Unidos, vocês sabem que tem uma nítida classificação aí das redes de televisão, enfim, a favor ou contra os partidos, né? Então, a Fox News, por exemplo, é uma emissora extremamente republicana, que é contra o Obama, né? Do partido do Trump, por exemplo. Se você for lá e for pegar as imagens que a Fox News produziu do Obama, certamente você vai encontrar uma boa variedade de fotos de ângulo alto, que é no sentido de justamente tentar inferiorizar o candidato que eles não gostam. Então, vocês passem a fazer esse exercício aí para vocês verem, tá? Aí acabou, eu já tinha acabado aqui, porque acabou, olha só. Acabou. Muito bem, muito bem. Sobre enquadramento, isso é o que nós temos de mais importante, mais fundamental para vocês compreenderem. Vou voltar, deixa eu terminar aqui a apresentação e voltar minha câmera para ver. Vou voltar minha câmera, hein? Se ficar ruim, vocês me verem aí, antes de ir embora. Se ficar ruim, a voz robótica, vocês me avisem. Então, isso que eu acabei de passar para vocês é o que nós temos de mais elementar, de mais fundamental em composição, que é, primeiro, antes de mais nada, tudo aquilo que a gente traz de referência e coloca dentro de um enquadramento, dentro de uma cena, de uma produção de uma cena, que é a nossa imagem. Tá? E esse enquadramento, essa forma que a gente usa para compor a imagem, ela vai ser composta do enquadramento que a gente utiliza, os planos que nós escolhemos e também da angulação que a gente dá para essa fotografia, para essa imagem. Você pode até não pensar nisso quando você está fotografando, mas essas coisas vão estar lá. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar disso e conhecer isso, para a gente não passar a impressão errada, né? A gente não passar aquilo que não queremos passar, mais do que aquilo que a gente gostaria que fosse, provocasse o nosso interlocutor, tá? Essas técnicas, elas são mais importantes, gente, para a gente não dar bola fora do que exatamente para a gente dar. Por quê? Aquilo que a nossa fotografia provoca no interlocutor não é do nosso domínio completo, né? A gente pode tentar compor para que ele chegue àquilo que nós gostaríamos. Mas isso não garante que ele vai chegar. Mas uma coisa é fato, a gente pode evitar que ele chegue àquilo que nós não gostaríamos. Então, se eu estou fazendo uma imagem, por exemplo, se vocês, olha, e aí tem um bom filão para vocês, como técnicos em comunicação visual, daqui para frente. Quer trabalhar onde? Em campanha política, né? Eu já trabalhei em campanha política, não recomendo, é estresse demais, é conflito
existencial demais, né? E, enfim, não costuma produzir muitas coisas orgulhosas para a gente que não dinheiro, né? E que às vezes demora a vir, porque esse cara demora a pagar a vida inteira. Tá? E às vezes se o candidato perde, depois quando vocês forem fazer campanha política, vocês conversam comigo, que eu instruirei vocês, viu? E depois que o candidato perde, você não vê a cor do dinheiro mais não. Então tem que saber cobrar também. Mas campanha política é um grande campo para vocês, no ano que vem, principalmente, fazerem os freelas de vocês. Nós vamos ter eleição ano que vem para deputado, federal, estadual, governador, isso? Então, olha só, no âmbito regional, vocês vão ter muitas oportunidades aí, de repente, trabalhar produzindo imagens, produzindo peças e tal. E aí, isso aqui é importantíssimo, porque se você vai fazer uma foto do seu candidato e tira a imagem dele de cima para baixo, você acabou de matá-lo, né? Você acabou de dizer que ele é fraco, você acabou de dizer que ele está numa posição, enfim, de inferioridade. Esses detalhes são muito importantes. Então, mais do que a gente fazer o que tem que ser feito, isso tudo que eu passei para vocês é muito importante para a gente não errar na hora de produzir algo que precisa significar alguma coisa, né? Muito diferente, por exemplo, se a Geice vai lá fazer uma foto do lavrado, ela às vezes até quer produzir uma sensação, mas não é uma necessidade, né? Ela pode muito bem deixar aquilo a cargo dos interlocutores, porque é só uma foto que ela está produzindo, que ela gosta, colocando no Instagram. Agora, se o Gustavo resolve trabalhar para um candidato político, ele precisa levar isso em consideração. Ou se a Edilane vai fazer fotografias para um restaurante que ela pegou para cuidar das redes sociais, e ela quer mostrar a variedade do buffet e não tira a foto num plano aberto, ela vai estar cometendo um erro que vai prejudicar esse cliente. Então, há uma diferença muito grande da gente fazer fotos para nós, artísticas, ao nosso gosto, né? E uma diferença da gente fazer fotos que precisam ser técnicas, profissionais, tá? As duas são válidas, as duas são legais. Eu gosto mais das artísticas? Óbvio que sim. Mas, se eu vou fazer um trabalho, esqueça as artísticas, tá? Então, a gente precisa focar sempre no objetivo. Lembra que eu falei disso para vocês na aula passada? Quando a gente está categorizando imagens, o que eu falei para vocês? A gente vai olhar para o objetivo daquela imagem. Então, uma imagem ela tem que ter objetivos, mesmo que os objetivos não sejam nítidos. Então, qual é o objetivo que eu quero com essa imagem? Fotografar. Só isso que eu quero. Ok. Você não precisa levar muitas dessas coisas em consideração. Ou melhor, você pode levar em consideração e subverter, fazer o contrário, fazer diferente. Mas, se é algo que tem um objetivo comercial, você vender um trabalho, para você vender o seu peixe aí você precisa levar isso em consideração para entender as significações que uma imagem produzida pode causar. Tá? Isso é muito importante. Nós vamos trabalhar mais isso, tá? A partir de agora. Então, o exercício que eu vou passar para vocês, vocês já vão pensando aí, mas eu vou abastecer o AVA para vocês amanhã, tá? Não fiz isso ainda, não vou abastecer amanhã. Eu vou buscar minha mãe, provavelmente amanhã, e aí, quando chegar lá mais à tardinha, eu coloco para vocês esse exercício. Mas vocês já vão pensando aí. O que vocês vão fazer? Aquela mesma foto que vocês tiraram da janela, mesma janela, tem que ser a mesma janela. Vocês vão fazer para mim, agora, à luz desses conhecimentos, que vocês acabaram de obter, ângulo, enquadramento e plano, vocês vão fazer mais 3 imagens diferentes. Então, eu quero que vocês façam mais 3 imagens. Eu vou colocar essas regras lá, essas instruções de vocês. Vão produzir 3 imagens. E aí, nessas 3 imagens, eu quero que vocês escolham uma, trabalhar com um plano, vocês vão ter que falar para mim qual plano vocês trabalharam. Então, olha, eu usei trabalhar aqui o plano geral. Ou usei trabalhar o plano
médio. E vocês... Né? Meu telefone. E na outra, vocês vão trabalhar com a questão da angulação, vocês vão escolher um ângulo para demonstrar alguma coisa, né? E numa última, vocês vão fazer uma composição da forma como vocês acharem melhor, enquadrando aquilo que vocês acham mais interessante, né, dentro da foto que vocês estão fazendo. Então, eu vou colocar essas instruções lá, mas agora, olha só, é a mesma foto, dentro do mesmo lugar, no quarto ou na casa, no lugar onde vocês tiraram, vocês vão fazer essa mesma foto, tá? E aí vocês vão variá-la em três imagens, cada uma trabalhando de uma forma diferente. Enquadramento, num sentido mais geral, na composição geral, plano e ângulo. Ok? Então já vão pensando aí no que vocês vão fazer. Eu coloco no AVA amanhã, lá da casa da mamãe, né? Quando eu chegar essa foto para vocês. Beleza? Ou se bobear, eu coloco agora também. Eu estou com sono, vou comer um trem aqui e daqui a pouco eu ponho lá para vocês. Da janela, Edilane, por enquanto da janela, porque eu quero que vocês trabalhem a mesma imagem. O desafio é agora vocês produzirem outras imagens a partir daquelas imagens, tá? Muito bem, muito bem. Posso terminar aqui, posso interromper a gravação. Muito obrigado.